Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa aula tão exclusiva, tão especial, a aula Um Mergulho na Filosofia Morra Sem Nada. Uma masterclass em que eu vou realmente ensinar para vocês um conhecimento que eu aprendi no ano passado e que eu gostei muito, eu vou até contar aqui para vocês a origem. Eu peguei esse livro para ler, na verdade foi o antigo CEO de uma grande seguradora, né, que me indicou o livro, e falou para mim: Lu, esse livro é muito legal, uma filosofia que está crescendo lá fora, que ajuda a pensar o dinheiro, né? E como que você vai usar o dinheiro na sua vida, como investir, tomar cuidado com ter realmente um patrimônio de longo prazo investido, como vocês fazem, né, na super carteira, mas ao mesmo tempo aproveitar a vida, que é uma coisa muito difícil de conciliar, né? Uma dúvida que muita gente tem. E eu peguei esse livro para ler, nem existia a versão em português ainda, só existia a versão em inglês. Tinha acabado de reservar uma casa para passar o fim de ano com os meus pais, meus amigos, em Juqueí, né, aqui no litoral de São Paulo. E eu estava lendo o livro e ele foi mexendo muito comigo, assim, ele me ajudou muito a pensar realmente a minha vida, o meu futuro, como usar o dinheiro. E enquanto eu estava lendo, meu pai catou o livro lá numa mesinha e também começou a ler, né? Meu pai é médico, ele não é do mundo dos investimentos. E ele também foi se encantando. Tanto que quando acabou a viagem, ele falou para mim: Lu, quando você acabar esse livro, você manda ele para mim. E depois eu comprei um livro também para o meu pai, porque eu ainda não tinha terminado. Quando voltei da viagem, fiquei com o meu e dei um para ele. E me tocou muito o fato de que ele mexeu tanto comigo, né? Eu aqui com os meus 39 anos, quanto o meu pai, lá perto dos 70, mexeu muito com a nossa forma de pensar o uso do dinheiro, deixar ou não herança, né? Usar o dinheiro em vida ou não, como fazer com que as pessoas que estão à nossa volta estejam protegidas, né? E aí eu falei, eu quero muito compartilhar isso aqui. Só que essa é uma aula que não dá para dar essa aula para quem está chegando, assim, alguém que, estou começando no mundo dos investimentos, porque, gente, morra sem nada, a pessoa que não faz nada, não investe nada, ela já olha e fala assim, opa, morra sem nada, tá bom, é só continuar fazendo o que eu estou fazendo, que eu vou morrer sem nada, né? Então eu falei, não, essa aula tem que ser dada para veteranas, para veteranos, pessoas que já começaram a aprender sobre investimentos, que já têm um começo de caminho trilhado ali, que se preocupam com guardar dinheiro. Então eu falei, ótimo, é uma ótima forma de comemorar quem já está aqui há um ano na super carteira, né? O mais importante você saber é isso, assista a aula, acompanhe, porque vai mudar a sua vida, mudou a minha, mudou a vida do meu pai, mudou a vida de muita gente já que passou por essa aula. Eu vou falar aqui, então, sobre o nosso plano de voo. Eu vou começar pelo porquê, afinal, por que a gente decidiu fazer essa aula. Depois eu vou fazer a apresentação analítica dessa filosofia do morra sem nada, do Bill Perkins. O Bill Perkins, como vocês vão ver, ele não é um analista financeiro, nem um planejador financeiro, mas ele tem um olhar muito interessante da vida em termos de finanças e já trabalhou no mercado financeiro, tá? Mas o que eu vou fazer como planejadora financeira e analista certificada é trazer um pouco da análise dele para os números também, para a vida real, para você conseguir aplicar aí com cautela. O nosso porquê, né? Então, por que a gente decidiu fazer essa aula exclusiva para quem já está aqui há mais tempo na super carteira? Primeiro, porque se você me conhece, você já sabe, eu não vejo sentido em só acumular dinheiro. Aquela ideia da tal da piscina do tio Patinhas, você mergulha e, nossa, que legal, tenho muito dinheiro, todo dia você olha ali para o seu saldo e, meu Deus, meu dinheiro está crescendo. E acho que essa comunidade que se reuniu aqui em torno de mim é uma comunidade também que gosta, claro, de ver aquele saldo se acumulando, juros compostos funcionando, patrimônio crescendo, e que legal que vocês gostam, que eu também gosto, mas que também gosta de transformar esse dinheiro em felicidade, usar esse dinheiro da melhor forma, para ter segurança, mas também curtir a vida, né? Então, por isso que a gente resolveu compartilhar isso aqui, que é uma filosofia que tem crescido lá fora, que é a filosofia do morra sem nada. Também vou dar essa aula porque os estudos mostram que quando a gente se enxerga lá na frente, fica muito mais fácil a gente acumular para a aposentadoria. Tem um estudo de um psicólogo, um cara das finanças comportamentais chamado Walter Michel, que até tem um experimento bem conhecido, que ele põe a criança na frente de um marshmallow e vê se ela consegue postergar comer aquele marshmallow, mas ele tem um que é menos conhecido, em que ele separa dois grupos de pessoas. Para um grupo de pessoas, ele coloca elas olhando para uma foto delas hoje mesmo. E olhando para essa foto delas hoje mesmo, ela pergunta quanto você quer guardar para sua aposentadoria? E aí, né, elas definem lá X, tá? Para um outro grupo de pessoas, eles põem a foto delas envelhecidas por aplicativos de computador, né, por computador mesmo. E aí, imagina, eu olhando para mim daqui a 40, 50 anos. E essas pessoas que se veem mais velhas, elas poupam 30% mais para a aposentadoria.
Então, projetar o futuro é um exercício que também vai te ajudar a investir melhor, vai te incentivar a investir melhor. Número 3, isso daqui é polêmico, gente, mas é muito necessário. Eu preciso falar sobre isso com você. Investidores sofisticados, como eu e você, precisam superar o tabu de falar sobre morte. Esse assunto que a gente vai tratar hoje é muito tratado entre investidores de altíssimo patrimônio. Então, as pessoas que têm uma gestora de fortunas atendendo elas, então tem mais de 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões de patrimônio, as grandes famílias, elas discutem isso dentro de casa. Porque o que eu já vi, e imagino assim, quem de vocês conhece aí um familiar, um amigo, que está aí num inventário que se desenrola há anos, a família toda se desintegra, e a última coisa que eu vou querer é, sei lá para onde eu vou depois dessa vida, mas imagina que eu esteja lá no céu, comendo brigadeiro o dia inteiro e não engordando, né? Isso sim deve ser o céu, né? Olhando lá para baixo, né? E vendo a minha família se matando por causa do meu patrimônio. Isso ia me deixar muito triste, né? Não ia nem conseguir comer brigadeiro nessa situação. É muito ruim e é muito real, gente. Alguns de vocês já devem ter visto isso, né? Famílias inteiras brigando por causa de patrimônio. E a gente viu um pouco isso aqui na Indei, que foi também o que fez a gente pensar em fazer essa aula, e você vai ver que um dos bônus também tem a ver com isso. A gente recebeu um contato aí ao longo do último ano de 2 pessoas que tiveram familiares falecidos, né, maridos falecidos, né, 2 mulheres que tiveram maridos falecidos, e nos procuraram para falar, eu queria saber onde está, como que está investido o patrimônio do meu ex-marido. Uma delas até mandou uma mensagem para a gente muito emocionante, que ela falava assim, o meu marido, ou o meu pai, não lembro, acho que meu marido, falava de você em todos os almoços de família. E agora a gente quer entender, porque a gente também quer seguir a supercarteira para continuar esse legado. E a gente pensou, a gente precisa organizar as pessoas que estão a gente precisa ajudar as pessoas que estão na supercarteira a organizar também essa sucessão. A partir do momento que você tem um patrimônio, seja ele pequeno ou grande, porque a briga dá tanto nas famílias com patrimônio pequeno, quanto nas famílias com patrimônio grande, tá? São brigas realmente por dinheiro, né? Então, quando essas pessoas pediram a nossa ajuda, a gente falou, nossa, a gente precisa ajudar quem é supercarteira e a também organizar esse patrimônio na sucessão. Ou até decidir se quer ou não deixar um dinheiro para herdeiros, que é um pouco do tema da aula de hoje, tá? Então, do que a gente está falando é desse livro aqui, né? Ele, quando eu fiz a aula pela primeira vez, quando eu li o livro, só tinha a versão em inglês, mas recentemente até teve a tradução em português, né? É o Morra Sem Nada, obtendo tudo o que puder do dinheiro e da sua vida, ou Morra com Zero, né? Que é desse estudioso, né, americano que aplicou muito a filosofia na vida dele. Bem no começo do livro, ele começa com essa história aqui, que é a história da cigarra e da formiga, que eu imagino que vocês conheçam, mas eu botei uma versão resumidinha aqui da Ruth Rocha, que é a cigarra passou o verão cantando enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela, e o que é que você fez durante todo o verão? Durante o verão eu cantei, disse a cigarra. E a formiga respondeu, muito bem, pois agora dance. A primeira vez que eu ouvi, eu estava estudando, eu era bem novinha, e eu me sentia a formiga, porque eu era muito estudiosa, né? Então eu pensava, eu sou a formiga, eu estou plantando, eu estou plantando, eu estou plantando. Mas é isso, gente, a gente que trabalha muito, a gente que coloca muito foco em investir, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não virar uma pura formiga, que é a análise que é feita bem no comecinho desse livro, né? Porque a moral dessa história é que existe um tempo para trabalhar e um tempo para se divertir. Aí o Bill Perkins pergunta assim, mas quando é que a formiga começa a se divertir? Que é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente, né? Quando é que a formiga começa a se divertir? E ele chama atenção para isso, ó, todos nós temos que sobreviver, mas todo mundo quer fazer muito mais do que sobreviver, né? A gente quer viver de verdade. Então temos a regra número 1 dele, que é maximize experiências de vida positivas e não riqueza. Essa aula ela vai ficar um pouco aí na superfície, mas ela vai entrar em questões mais técnicas, tá? Então vamos acompanhando aqui o fluxo dela. Não vou ficar na autoajuda aqui não, a gente vai mergulhar, tá? Então o que o Bill Perkins chegou à conclusão, estudando, trabalhando? Que sim, faz sentido postergar gratificações em algum grau, porque isso se paga no longo prazo. Vocês que estão aí sabem disso, né? Postergar gratificações, ou seja, não gastar tudo hoje, faz sentido, porque você tem o juro composto, o patrimônio vai crescendo aos poucos e, claro, isso se paga. Mas ele chega à conclusão de uma triste realidade, que muitas pessoas postergam gratificações tempo demais ou indefinidamente,
guardando dinheiro para experiências que nunca vão aproveitar. Eu tenho um trauma com essa história aqui, eu já escrevi newsletters sobre elas, vocês já devem ter me ouvido contar. A minha avó, que hoje tem mais de 90 anos, passou a minha infância inteira expondo o galinho de Barcelos, onde dava na casa dela. Sabe aquele galo de Barcelos que é um símbolo de Portugal? Porque a minha família, Seabra, é uma família que vem de Portugal, tá? Então, metade portuguesa, metade espanhola. E ela espalhava esse galo. Então, tinha no pano de prato, tinha um galo de Barcelos em cima da geladeira, tinha a colherzinha com o galo de Barcelos em cima, tinha o copo de requeijão com o galo de Barcelos carimbado, tinha em tudo quanto é lugar. E ela claramente sonhava em ir para Portugal. Só que a minha avó passou a vida inteira, tinha 7 filhos, ela nunca foi para Portugal, né? E aí, quando os filhos já estavam bem mais velhos, eles falaram para ela: mamãe, agora a gente pode, agora a gente vai te levar para Portugal. E ela falou: não acho que isso não. Né? Por quê? Talvez para não incomodar, porque ela sempre teve muito isso, né? De não incomodar, de não gastar o dinheiro dos outros, de se incomodar com essa dependência, né? Aquele orgulho, né? Bom, né? Mas que muita gente tem. Ou talvez tenha passado mesmo, né? Mas isso, assim, na época que ela falou que não ia de jeito nenhum, eu falei para minha mãe, vamos dopar a vovó, vamos botar ela dentro do avião e vamos mandá-la para Portugal, porque eu me senti tão triste com aquela experiência frustrada, aquela experiência de vida frustrada. Falei, não, a gente tem que fazer ela aí, né? Vocês não acham que a gente devia ter feito? Maravilhoso, gente. Lisboa, Porto, nossa, que lugar lindo. Tomar um vinhozinho do Porto lá, já fui mais de uma vez. E é uma delícia, né? E primeira vez que eu fui, eu falei, minha avó ia amar isso aqui. É uma mistura de cidade de Diamantina com Rio de Janeiro, sabe? É muito encantador. Então, eu sinto isso, né? Então, vai pensando aí na sua cabeça se não tem nenhuma dessas experiências incríveis que você está postergando indefinidamente. O Bill Perkins traz essa figura de que a vida não é um videogame, né? Você não ganha pontos quanto mais dinheiro você coleta. O objetivo não é maximizar a riqueza, ele fala. O objetivo é maximizar as memórias que você consegue criar com ela, tá? E aí as pessoas falam assim, não, mas eu tenho um olhar de longo prazo, por isso que eu não gasto nem R$1 do meu dinheiro. E aí ele fala assim, olha, viver como se a vida fosse infinita é o oposto do olhar de longo prazo. Na verdade, é ser terrivelmente míope, porque ela não é infinita, né? Alguma hora ela acaba, tá? Isso não é triste necessariamente se você souber aproveitar. O Bill Perkins traz esse conceito aqui que é maravilhoso, vocês vão me ver vez ou outra usando nos meus stories, né? Semana passada mesmo eu estava num evento de empreendedores digitais na Bahia e eu postei uma vista para o mar com os coqueiros na Praia do Forte e eu estava comendo um bobó de camarão e eu falei, vale muito mais do que uma Chanel, acumulando dividendos de memória, né? Os dividendos de memória são um conceito do Bill Perkins que ele fala o seguinte, ó, imagina aqui que o ano 1, então vou dar um exemplo aqui com algo da minha vida real, eu tenho muita ansiedade com esses sonhos não realizados. Eu, felizmente, meu grande sonho era ir para o Egito, já fui, eu amo viajar, cada viagem é um sonho que se constrói, né? Mas eu tenho uma ansiedade muito grande de ver pessoas não realizando os seus sonhos de experiências, de coisas que podem viver, que são legais. Uma ansiedade do bem. Eu adoro assistir a uma pessoa realizando algum desejo muito grande que ela tem. Então, para usar um exemplo disso, eu estava jantando com a minha afilhada, né? Meu filho teve uma filha com 16 anos, então ela tem 25 anos hoje, e eu tenho uma proximidade muito grande com ela, né? Amo muito essa minha prima, essa minha sobrinha, minha afilhada, e ela me falou que o grande sonho dela era ir para a Amazônia. E a gente, né, jantando junto, tomando um vinhozinho, mas eu falei, ué, então vamos, né? Isso tem a ver também com o assunto que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. E a gente foi em junho desse ano, e foi tão lindo, gente, foi tão sensacional vivenciar aquilo junto com ela. Eu já tinha ido uma vez, foi viver de novo com ela aquilo ali de um jeito muito lindo. Então, imagina que no ano 1 aqui seja a viagem que eu fiz com a Natália para a Amazônia. No ano 2, esse pretinho é uma nova experiência que eu vou viver no ano que vem. Vamos supor que eu leve também meus pais para conhecer a Amazônia, ou que eu vá, sei lá, para Suíça, né, com o meu namorado, não sei. Então, essa experiência do ano 2 é a experiência que eu vou viver no ano que vem. E aí, em cima, esse verdinho, né, azulzinho, sei lá que cor é essa, ela é o dividendo de memória do ano 1, ou seja, são as lembranças que eu vou ter da viagem que eu fiz com a Natália para a Amazônia. Com certeza você vai lembrar de coisas aí também. Não tem uma história que você sempre conta de uma viagem sua?
Então, por exemplo, toda vez que eu me encontro com a Natália agora, quando a gente brinda, a gente não fala mais tintim, a gente fala tambaqui. É uma piada interna nossa, mas porque a gente achou que o tambaqui é a melhor comida do mundo, né? Aí eu fiz uma figurinha do tambaqui, às vezes a gente está brincando, eu só mando para ela, o tambaqui virou uma forma da gente comemorar as coisas. Então, isso é o dividendo de memória. É algo que, por todos os anos para frente, então imagina eu lá no ano 7, daqui a muitos anos, vivendo uma experiência nova, né? Não precisa ser equilibrado, eu posso ter uma experiência maior um ano, uma menor em outro, não precisa ser só viagem, né? Às vezes é, por exemplo, levar alguém que ama, ou ir você, ou levar alguém que ama uma ópera para assistir uma ópera, né? Nem todas as experiências custam muito dinheiro, você pode fazer um piquenique no parque da sua cidade, tá? Eu tenho muito isso de experiências desde que eu era muito novinha. Um cinema, gente, às vezes é uma experiência, né? Quando eu, por exemplo, era bolsista de mestrado, CNPq, né? Eu ia para o cinema, eu sabia que o dinheiro era contado, o combo de pipoca era muito caro, eu estourava uma pipoca no micro-ondas, mas eu ia. Então não precisa ser necessariamente algo caro, mas sim, dinheiro proporciona experiências maravilhosas também, né? E aí, ano a ano, você pode fazer uma experiência nova, menor ou maior, mas o mais legal é que, da mesma forma que as ações pagam dividendos, as experiências também pagam dividendos, os chamados dividendos de memória, de forma que, ao longo dos anos, você tem cada vez mais dividendos de memória. E eu acredito muito que isso não só ajuda você pessoalmente, como ajuda você até profissionalmente. Esse fim de semana mesmo, eu estava numa... esse fim de semana, não, semana passada, né, que eu estava nessa conversa de negócios e estava, por exemplo, o fundador da Hotmart na mesa, que é uma plataforma muito usada por praticamente todos os empreendedores digitais, né? A gente usa para colocar o curso, para fazer, enfim. E ele estava na mesa. E é claro que a gente gosta de se aproximar de todos os nossos fornecedores para a gente conseguir pedir melhorias e tudo mais. E ele falou: estou pensando em fazer uma viagem para a Amazônia. E eu fui contar da minha experiência na Amazônia, um hotel maravilhoso que eu fiquei. A gente começou a conversar, a gente ficou próximo. E isso é uma aproximação de trabalho que se dá também por uma experiência. Não que fosse necessário, né? Se fosse só para aproveitar a vida, já estava lindo. Mas realmente os dividendos de memória te aproximam. Quando eu fiz o curso da Universidade Eu, que fala sobre felicidade, que eu contei aqui para muitos de vocês, lá tinha uma pesquisa que mostrava que as pessoas que conversam em círculos sociais sobre experiências que viveram, sejam elas quais forem, não necessariamente viagem, em vez de bens que compraram, elas passam imagens de pessoas mais interessantes, né? As pessoas associam elas a um olhar mais inovador. Então, as experiências elas acabam também alimentando a sua acumulação de patrimônio de um jeito muito incrível. Então, esse acúmulo de dividendos de memória, isso aqui é uma foto, não, estou bem descabelada aqui, né? Bem novinha, uma das primeiras viagens que eu fiz, que foi essa viagem para o Egito, que era um grande sonho meu. E tem a ver com isso, né? Todas as vezes que você lembra de uma viagem, você está revivendo aquilo. Então, ele fala da importância de acumular esses dividendos de memória, tá? O que te afasta da filosofia morra sem nada? E muitos de vocês estão falando assim, tá bom, Lu, mas como é que eu vou saber se meu dinheiro vai durar até o final, né? Então, o que te afasta é o medo de o dinheiro faltar antes de você morrer, tá? E aí, com base nisso, em vários estudos, o que o Perkins aponta? Que as pessoas que guardam, como eu e você, tendem a guardar muito para tarde demais nas suas vidas. Ou seja, a gente que guarda dinheiro costuma exagerar, tá? E ele fala que existe um momento na vida em que a gente consegue aproveitar melhor desse patrimônio. E isso vai ficar mais claro quando eu apresentar um conceito daqui a pouquinho, tá? E aí ele traz isso aqui que me marcou muito. Ele fala que o gasto ele não é constante ao longo da aposentadoria. Então é comum que na primeira fase da aposentadoria você esteja muito ansioso, você está em plena saúde, você está em plenas condições de, né, às vezes escalar o Monte Everest, você ainda tem muita energia e você consegue fazer infinitas viagens, mas mais para o fim da vida, a gente tem menos capacidade de gastar tanto. Ele fala que, na verdade, o gasto não é constante ao longo da aposentadoria. E quando a gente projeta a aposentadoria, com frequência a gente projeta como se ela fosse igual aos 10 primeiros anos da aposentadoria. E não é, tá? Mesmo com gastos com saúde, que crescem muito na aposentadoria, ele fala que existe uma trajetória decrescente de gastos ao longo da sua aposentadoria. Tá? E ele fala até que os experts em planejamento de aposentadoria lá fora deram nomes para esse padrão de consumo.
Então tem os go years, ou seja, os anos ir, ou seja, eu vou em tudo, né? Tô dentro, né? Aquele arroz de festa. Surgiu uma viagem, eu vou, surgiu que é os primeiros 10 anos de aposentadoria. Depois os slow go years, que você fica mais seletivo, né? Essa aqui vale a pena, essa aqui já não, né? Eu prefiro fazer uma viagem por ano, 2 por ano, um pouco mais tranquilas, talvez. E os no go years, em que você quer mais ficar ali, talvez dentro de casa, ou mais próximo de amigos, de família, né? Que já a locomoção já não é algo assim que, né? As pessoas gostam do seu cantinho, né? Eu tenho uma avó e uma tia-avó que elas já são muito mais, não, Lu, você vem me visitar, eu gosto do meu canto, tá? Então é bem claro para mim, depois que eu acessei esses conceitos, que existe essa evolução aqui, tá? Então, quais são as reflexões dele? Não haja como se você fosse viver para sempre, como essas pessoas que nunca usam a principal e vivem somente dos juros ganhos. Isso aqui é muito importante porque existe uma outra filosofia de investimento lá fora, que as pessoas falam assim, não, o seu objetivo tem que ser construir um patrimônio, que você nunca vai usar esse patrimônio e vai ficar vivendo só da renda dele. E isso faz com que esse patrimônio fique para a próxima geração. Só que você passa tempo demais tentando construir essa galinha dos ovos de ouro, a ponto de que talvez na hora que ela estiver botando o primeiro ovo de ouro para fora, você não está mais na Terra. E aí quem vai aproveitar isso são as próximas gerações. Eu estou falando isso porque às vezes a pessoa fala, ai, mas eu tenho filhos, eu vou chegar nisso, tá? Mas, por exemplo, por que é tão legal que a filosofia me impactou, eu não tenho filhos, mas ela também impactou meu pai que tem filhos. E o que eu queria passar para ele, muitos de vocês podem estar também nessa situação, falei, pai, eu, meu irmão e minha irmã estamos bem na vida, a gente está aqui, né? Meu irmão é médico, minha irmã é urbanista, né? Vocês conhecem, não preciso falar, a gente está bem. Por que você não mergulha um pouco nesse patrimônio? Meu pai é médico que é, e muitos de vocês podem ser também, meu pai é médico e mineiro, então ainda é um médico conservador, né? Ele ficava com muito medo de acessar esse patrimônio. Só que, assim, por que ele teria que se preocupar tanto em deixar uma herança? Eu ainda vou falar de gente que tem filho pequeno, tá? E daí vem, né, que o Bill Perkins fala, vê se você não está contratando um seguro contra invasão alienígena, ou seja, acumulando dinheiro como se você fosse viver 130, 150 anos, né? Ele fala, você não é uma boa agência de seguros. A agência de seguros, o que ela faz? Ela compensa as pessoas que viveram demais com as pessoas que viveram de menos, porque estatisticamente poucas pessoas vão viver mais de 100 anos. E aqui tem um ensinamento muito forte sobre seguro, né? Que ele fala o seguinte, olha, que traz uma... Vou trazer para um caso real, porque acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Imagine eu, Luciana, que né, minha avó, por exemplo, está vivendo mais de 90 anos, mas várias gerações para trás, assim, não tem ninguém na minha família que chegou a viver 100 anos. É claro que a medicina vai avançando e tudo mais. Agora, eu preciso me preparar para viver 130 anos? Bom, quando a gente vê, a mulher que mais viveu 122 anos, né? Então, isso é possível. Mas se eu começar a pensar que o meu patrimônio tem que durar até os meus 122 anos, talvez eu esteja abrindo mão de muitas coisas que eu posso viver hoje. Mas, Lu, não dá para desproteger, ninguém quer viver na rua da amargura. E se eu viver 122 anos? Como que você protege esses ICs mais absurdos? Ah, eu tenho muito medo de viver demais e ficar sem dinheiro. Você pode, ali vocês sabem que eu ensino a não converter toda a previdência em renda, que seria uma péssima ideia, continuo dizendo isso, né? Por quê? Porque aí você trava quanto você vai querer receber por mês, e aí você não consegue, por exemplo, deu uma goteira na sua casa, você não vai conseguir pegar um pedaço diferente do seu patrimônio do que aquilo que foi combinado de renda mensal. Se você converter em renda, você vai ficar muito travado, e se você converteu em renda e faleceu no dia seguinte, o dinheiro fica todo para a seguradora, né? Então não é legal. Mas e converter parcialmente o dinheiro em renda? Na aula de previdência eu ensino isso para vocês. Dá para converter parcialmente o seu patrimônio em renda. Então imagine que eu chego lá aos meus 90 anos, eu pego um pedaço do meu patrimônio e garanto pelo menos o plano de saúde para o resto da vida ali e, sei lá, uma casa de repouso de luxo, né? Porque, né, esse papo aí é polêmico, mas no Brasil as pessoas são muito resistentes. Nossa, vai abandonar a pessoa na casa de repouso. Aí fica a pessoa sozinha em casa, às vezes mais abandonada do que se tivesse ido para casa de repouso. Lá fora já existem, né, para nós que seremos, né, pessoas muito ricas aos nossos 90 anos, já existem casas bem luxuosas mesmo de repouso. Lá fora é um negócio lucrativo. Então imagina que quando eu estiver idosa, lá aos 90, eu acho mais interessante ir para uma casa assim. Então, uma mensalidade que pelo menos garanta aquilo ali.
Aí já vai ter gente falando aqui, nossa, que triste, Lu. Ir para casa de repouso. Não, gente, eu prefiro como tomar um café com bolo com as minhas amigas lá às 4 da tarde, jogar um truco, um buraco, né? Do que ficar lá, tá? Que aí às vezes a pessoa fala assim, gente, mas e os meus filhos? Mas Lu, eu gostaria de deixar um legado para os meus filhos. Aí olha a provocação que ele faz, né? Fala assim, se os seus filhos são novos e o patrimônio é pequeno, então imagina que os seus filhos são novos e você ainda não tem patrimônio. Então, pode ser seus filhos, ou pode ser seu marido, ou pode ser seus pais, alguém que realmente depende de você para viver, que depende muito de você financeiramente para viver. Ou seja, na sua falta, essa pessoa vai ficar na rua da amargura. Nesse caso, faz mais sentido o seguro. E aí, o seguro você tem que olhar exatamente quais são as proteções, os custos, né? Cada seguradora tem vários seguros diferentes, então você vai ter que olhar aí cada um. E eu não sou especialista em seguro, você precisaria procurar um especialista em seguro. Mas o seguro, gente, só faz sentido nesse caso. Eu vejo um monte de gente que não tem dependente, ou só tem filho grande, ou que já tem um patrimônio acumulado, né? Mesmo, eu tenho filhos pequenos, mas eu já tenho um patrimônio acumulado. A Previdência vai ser liberada, eles estão lá como beneficiários. Para esses casos, não faz sentido o seguro de vida, que é esse que protege as pessoas na sua morte. Você pode até avaliar um seguro em vida. Se eu parar de trabalhar, eu gostaria de receber seguro, beleza. Mas são dois contratos diferentes. Tem gente que vende venda casada no Brasil, mas é venda casada. O seguro, que às vezes eu critico o seguro de vida, a pessoa fala, não, mas ele é importante no caso em que você fica doente e para de trabalhar. Não, eu estou falando do seguro de vida, que é o seguro que as pessoas recebem no caso de você morrer. Os seguros em vida, se você quiser contratar, você pode contratar separadamente, tá? Mas tudo isso para dizer o quê? Que se você precisa proteger filhos dependentes, ou um marido ou uma esposa dependente, você deveria proteger via seguro. O que ele traz de reflexão, que é muito legal, que ele fala assim, bom, se não é o caso, não é que os meus filhos são dependentes de mim financeiramente. Se for dependente, eu protejo via seguro. Se não for dependente, ele fala, será que você deveria pensar em deixar algo para eles via herança? E aí tem um estudo muito legal do Federal Reserve Board, né, americano, que fala que a recepção de herança normalmente acontece aos 60 anos. Ou seja, imagina que eu queira deixar um dinheiro para essa minha afilhada, tá? Ela só vai receber esse dinheiro quando ela tiver 60 anos, provavelmente, ou mais, que é quando eu falecer. Não é muito mais legal eu proporcionar um sonho para ela quando ela ainda é jovem, né? Ou, por exemplo, os meus pais. Então, eu deveria proteger os meus pais? Não, eles estão bem de vida. Eles ficariam melhor ainda. Não é melhor eu viver uma experiência com eles agora em vida, né? Então, essa possibilidade, que foi muito que também meu pai viu, né? E meu pai é isso, ele tem 3 filhos, mas ele não precisa ter um seguro de vida, porque se ele faltar, os filhos estão bem, né? Então, o seguro de vida para ele é um desperdício de dinheiro, melhor fazer um investimento, porque o seguro de vida, gente, ele não é um investimento. Me falaram que vão devolver o meu dinheiro reajustado, não. Não, eles te falam que vão te devolver a sua reserva técnica, que não é o dinheiro todo que você colocou lá. Então, tanto que até o Amâncio, que era o representante da seguradora que estava lá no nosso evento, ele falou isso. E ele é de uma seguradora. Ele falou, o seguro é seguro, investimento é investimento, né? Então, tem que tratar como 2 coisas separadas. Mas sim, o seguro pode proteger filhos dependentes. Mas será que eu preciso deixar uma herança para os meus filhos? Né? Porque eles não são necessariamente dependentes, tá? É bom dizer que, gente, a gente associa muita culpa com dinheiro. É legal a gente se livrar disso, né? Ter dinheiro é bom, pode promover boas experiências para você e para sua família, pode te ajudar a salvar uma pessoa que está doente ou que está mal, mas ainda tem isso, que eu entendo que existe, né? Às vezes a pessoa que herda, ela nem sempre consegue lidar tão bem com isso, às vezes ela prefere construir o próprio patrimônio. Então essa ideia de, vou juntar, porque aí eu deixo de herança, será que você não devia estar mais preocupado, em viver hoje, né, esse seu patrimônio, e 2, em fazer essa herança em vida, que é o que ele fala, né, o seu verdadeiro legado são as experiências que você compartilhou. A gente sabe-se lá como vai ser esse futuro, né, as famílias são menores, o Dr. Kalash, que é esse gerontólogo que falou no nosso evento no final, ele fala um pouco sobre isso, né? As famílias hoje não têm mais aquele monte de filho, e quem te garante que seu filho vai cuidar de você, né? Mas você consegue se proteger para essa fase da vida também via patrimônio, tá? De um jeito legal. Muito bom. É isso, gente, é muito importante. Eu tenho certeza que os seus filhos preferem que você, se eles forem pessoas legais, né? Preferem que você use esse dinheiro em vida.
tá? E se eles não forem pessoas legais, não é para eles que você vai deixar uma herança, né? Então, se você quiser doar algo, ele fala, faça em vida. Ele considera que deveria ser feito quando esses filhos tiverem entre 26 e 35 anos, que não é nem tarde demais para fazer algum impacto, nem cedo demais para ser desperdiçado. E daí vem a necessidade de estimar de forma realista, né? Quanto tempo será que você vai viver? Tá? Porque se você não tiver ideia de até quando você vai viver, fica mais difícil realmente de você estimar. É claro, gente, que o Morra com Zero, e ele fala isso, ele é uma forçação, é impossível você acertar, quer dizer, impossível não é, mas é muito pouco provável você acertar exatamente. Olha, meu dinheiro acabou, né? Zerou a conta, fiz o último Pix e morri, né? É muito, assim, praticamente impossível você acertar isso. Mas o que ele está falando é de você não ficar acumulando para uma próxima geração e nem acumular como se fosse viver eternamente. Então, quanto menos ficar quando você morrer, mais você seguiu essa filosofia. Claro que se houver uma tragédia, se morrer muito jovem, é impossível casar isso. Mas é isso, sabe? É não ficar vivendo para os outros, é viver para você mesmo, tá? Né? E é muito importante a gente falar sobre isso, gente, porque as pessoas não falam, porque é um pudor, é um tabu, e acontece isso daí, de que depois que a pessoa foi embora, ou a família briga, ou, na verdade, a herança não necessariamente é o melhor que você pode fazer pelos seus filhos, pelos seus amigos, né, e tudo mais. Até o Bill Perkins conta no livro que ele resolveu fazer uma baita festa quando ele comemorou, acho que, não lembro se 50 ou 60 anos, e chamou todos os amigos para uma ilha, né? É claro que, né, gente, pode ser um exagero, né? Mas eu, por exemplo, ao fazer 40 anos, já estou pensando numa experiência, né? Com amigas, com família, com pessoas próximas, uma experiência legal, que é isso que realmente faz a vida ser mais feliz, tá? E aí ele traz essas ferramentas aqui, gente. Não se preocupem em ir atrás agora, prestem atenção primeiro na filosofia e amanhã vocês colocam isso daqui em prática, né? Eu até testei as duas ferramentas. Essa primeira aqui, não sei se vocês estão vendo bem aqui na imagem, mas esse foi exatamente o meu caso. Existem essas ferramentas. No Brasil, as pessoas discutem pouco longevidade, aposentadoria, infelizmente, né? Mas lá fora eles discutem muito mais. Então, imagina, eu apliquei essa ferramenta aqui. Como que funciona? Eu fui seguindo as perguntas, né, que ela tinha lá. Então, ela perguntava a minha idade, os históricos de alguns tipos de doenças na minha família, a idade que pessoas da minha família faleceram, até quando elas viveram. E aí ele dá aí uma estimativa. Então, tem 100% de chance, de acordo com a ferramenta, de eu viver até os 65 anos. De eu viver pelo menos até os 65 anos. E, gente, isso daqui é óbvio, né? Que posso atravessar a rua e morrer, né? Espero que não, deixa eu bater na madeira aqui. Mas, olha aí, vocês vão ter que me aturar pelo menos até os 65, segundo a ferramenta. Claro que isso daqui considera mais a longevidade natural, né? Mas é como a maior parte das pessoas vai falecer, né? 97% de chance de viver mais de 70, 73% de viver mais do que 85. A outra ferramenta também fala isso, e a outra ferramenta dá esse ano exato, né? A expectativa é que você viva 93 anos, até os 93 anos. Então, gente, você só tem que me aturar até os 93, tá? Nem um ano a mais. Brincadeira. Claro que isso aqui é uma estimativa, mas por que eu gostei? É uma estimativa muito louca, né? Porque ninguém consegue prever o futuro. Pode ser, inclusive, que haja avanços médicos e você viva mais. Mas por que eu gostei? Porque isso te coloca um pouco de pé no chão, né? Você tá juntando dinheiro para viver 200 anos, muito provavelmente você vai viver 93. Então, isso ajuda a criar algum cenário futuro, tá? Calcular o patrimônio de sobrevivência. O que é isso? Ele fala assim, a partir dessa expectativa de vida, você consegue calcular o patrimônio de sobrevivência para você não ficar acumulando para eternamente. E ele até sugere colocar uma data limite, exemplo, 65 anos, não para você se aposentar necessariamente. Eu, por exemplo, posso estar aqui feliz da vida, ainda fazendo minhas lives, trabalhando com vocês e queira trabalhar mais tempo. Mas é um momento em que eu posso começar a mergulhar no meu patrimônio e gastar mais do que eu ganho, né? Gastar mais do que a renda que está sendo gerada por aquele patrimônio. Isso aqui pode fazer muito sentido para quem está prestes a se aposentar, tá? E que fica adiando eternamente esse momento para acumular mais patrimônio. Ele lembra uma coisa que às vezes as pessoas não prestam atenção, que o dinheiro ele continua crescendo depois que você se aposenta, principalmente se você investe de um jeito certinho, tá? Não é que, agora eu me aposentei, agora é só esse dinheiro que eu tenho. Não, gente, o investimento continua rendendo, né? O dinheiro continua crescendo, e assim deve ser, tá?
E aí ele sugere essa conta de padaria aqui, que é você calcular o custo de vida mínimo em um ano e multiplicar por seus anos de vida restantes. Fiz um exemplo aqui comigo, né, que sou muito jovem, ai de quem falar que não sou, que hoje tenho 39 anos, então só para mostrar para vocês o exemplo da conta, mas para mim seria completamente absurdo eu parar de trabalhar hoje, não por questões de patrimônio, mas porque eu amo fazer o que eu faço, tá? Eu acho que me daria um vazio muito grande. Mas nesse exemplo aqui, vamos supor que eu gaste 10 mil reais, 10 mil reais seja o mínimo que eu preciso para sobreviver, tá? Que é o dinheiro que vai lá, paga meu plano de saúde, projete-se você lá na frente. Ah, eu pretendo me aposentar num lugar mais tranquilo, eu vou para uma cidade de interior, ou eu vou morar no litoral, quero morar na beira da praia. Já vi que um aluguel lá vai custar, sei lá, 3 mil, 4 mil reais, aqui um exemplo, e com alimentação, isso tá bom. Concluí que botei 10 mil para ficar mais fácil de ver a conta, tá, gente? Mas põe aí o valor que for para você. Pode ser que muitos de vocês tenham um custo de vida mínimo maior do que isso. Multiplico por 12 meses e multiplico pelo que falta da minha vida, né, nessa expectativa de vida que foi calculado pelas ferramentas. Então, 93 menos 39. Isso daqui deu um patrimônio. Isso aqui seria o meu patrimônio mínimo de sobrevivência. E aí ele fala assim, só que o dinheiro não fica embaixo do colchão, ele vai ser investido. Então, ele simula ali um retorno de 3% sobre a inflação e chega à conclusão de que você deveria acumular como regra de bolso 70% do resultado dessa conta, que dá ali, por exemplo, para mim, se eu poderia parar de trabalhar hoje, se eu quiser gastar no máximo 10 mil por mês, 4.536.000 reais. Isso aqui ficou um valor muito alto. Por quê? Porque eu, afinal, tenho 39 anos e isso daqui seria para eu parar de trabalhar hoje, né, gente? Que não é a ideia. Mas o que ele quer dizer é que quando chegar, faça a conta aí para você. Então, imagina uma pessoa que fala, não, o meu, na verdade, é 10 mil, eu fiz as contas lá na calculadora, eu vi, a gente vai mandar o material da aula para vocês também. Eu vi que a expectativa é que eu vivo até os 96, eu vou reduzir a minha idade hoje e vou fazer a conta. Esse seria o limite de dinheiro que, a partir de então, você deveria começar a mergulhar nesse dinheiro, usar também o patrimônio, tá? Essa conta que ele faz, tá bom? E vocês também podem usar, esse aqui já é um exemplo que eu estou trazendo para vocês, já contei em uma das aulas lá da Previdência, mas é bom lembrar, tá? Bom lembrar que eu não ganho nada, não preciso falar que você já me conhece há muito tempo, a gente não ganha nada de nenhuma corretora ou banco, provavelmente quando você fizer isso daqui, a Icatu depois vai ficar te mandando uns anúncios dela, que é chato pra caramba, mas vale a pena vocês testarem depois, que é ter uma ideia de quanto patrimônio você deve ter para estimar uma determinada renda mensal. Então, quanto patrimônio eu preciso acumular. Então, você vai ver também quanto você precisa colocar por mês para estimar uma determinada renda mensal, tá? Então, aqui, por exemplo, é uma estimativa de uma renda mensal vitalícia de 10 mil reais, me aposentando aos 65 anos, eu teria que fazer uma contribuição mensal de 3.568,76 para chegar a esse valor aí estimado de aposentadoria. Uma ferramenta que também vale a pena vocês brincarem depois um pouco para ver este futuro, tá? E aí ele ensina a fazer, isso daqui é muito legal, a tal da bucket list, né? Que é você pensar na sua vida como se ela fosse uma série, com diferentes temporadas, tá? E aí ele dá um manual de instruções. Decida o que faz você feliz e programe-se para converter o seu dinheiro nisso, seja lá o que for. E aí, bom lembrar que muitos estudos mostram que gastar dinheiro em experiências nos faz mais felizes do que gastar em bens, tá? Tempo importa, né? Isso aqui é bem importante. Algumas experiências só podem ser aproveitadas em certos momentos da vida. A maior parte das pessoas não vai conseguir esquiar nem viajar para a praia com seus pais quando fizer 90 anos. Então, você precisa projetar as experiências ao longo da sua vida. E ter consciência de que sua vida é limitada não é triste, né? Te ajuda a apreciar o agora e viver plenamente, tá? O que ele está ensinando é não viver no piloto automático, é você aproveitar e fazer escolhas sobre como gastar o seu dinheiro e o seu tempo, que isso é a essência de aproveitar ao máximo a sua energia vital. E daí, gente, eu vou aqui recomendar que vocês não só tenham as caixinhas dos investimentos, como tenham as caixinhas das experiências, organizadas por prazos. Façam essa experiência de desenhar cada uma das caixinhas, pensar o que você quer fazer em cada um dos momentos da sua vida. Essa daqui eu fiz para mim, tá? Então,
Por exemplo, aqui tem até, né, dos 20 aos 30 foi quando eu conheci o Egito, dos 40 aos 50, por exemplo, eu quero conhecer o Pará, que eu não conheço ainda, eu quero ver a aurora boreal, que talvez quando eu já estiver nos 50 aos 60, eu não queira fazer uma viagem assim, de ficar perseguindo a aurora boreal, sendo puxada por trenós. Talvez eu deixe para os 60 aos 70 para fazer uma, por exemplo, que uma amiga fez recentemente, de dar a volta ao mundo de navio, porque senão imagina que eu chegue lá aos 70 e falo, nossa, eu queria muito escalar um Monte Everest. E talvez eu não tenha essa vitalidade. Eu com certeza não vou ter, porque eu não tenho hoje a capacidade de escalar o Monte Everest, imagina aos 70, né? Então, eu consigo organizar ao longo da vida meu plano, ter também um plano de dividendos. Então, vou convidar vocês a fazerem bons exercícios, tá? Então, aproveite e já coloque no dever de casa para o fim de semana criar aí a caixinha das experiências definida por década da sua vida, tá? Eu achei muito legal, combina muito com as nossas caixinhas. E aí, só algumas considerações adicionais. O Bill Perkins não é um planejador, né? Ele não é um consultor, então é importante você ter cautela, fazer isso com calma, fazer isso devagar, mas planejar e ir usando o dinheiro aos poucos enquanto você está acumulando, tá? Eu falei da pessoa que mais viveu, morreu aos 122 anos, mas se você é jovem como eu, você deve se preocupar com avanços da medicina, a expectativa de vida crescendo, de fato, né? Mas você pode proteger isso, por exemplo, quando eu chegar aos 90, eu vou converter um pedaço da minha prévia em renda, fazer esse tipo de coisa, tá? Para mim, essa contribuição dos dividendos de memória é brilhante, você vai lembrar muito disso a partir de agora, quem já assistiu essa aula, né? O pessoal da turma 1 e da 2, que assistiram essa aula quando completaram também um ano de vida na supercarteira, usam muito o termo dividendos de memória, né? Ele te ajuda a se livrar da culpa de gastar dinheiro, porque é muito importante que a gente não acumule exageradamente. E a gente deve focar em maximizar o aproveitamento da vida, não a riqueza, né? A gente não pode perder de vista que o dinheiro é só um meio. Ou seja, entre ser cigarra e formiga, sejamos simigas ou forgarras. Ou como diria o Perkins, vamos buscar o equilíbrio entre gastar no presente, só no que a gente valoriza, e investir de forma inteligente para o futuro. Tudo que vocês trazem para a gente, para vocês terem uma ideia, quando vocês respondem à pesquisa de NPS, a gente faz uma reunião, turma a turma, 2 reuniões, né? Uma logo que vocês entraram, outra mais recentemente, para ver o que vocês pedem, se vocês curtem ou não a supercarteira, o que vocês pedem de melhorias, e a gente pensa muito no produto, a gente pensa muito na supercarteira, a gente gasta muito tempo, tanto que esse é um dos motivos para a gente abrir pouco a supercarteira, a gente gasta muita energia pensando em coisas melhores para vocês. E essa aula aqui foi pensada com muito carinho. Eu quero aqui assumir esse compromisso com vocês. Eu estou sempre estudando, estou sempre procurando coisas novas, de estar sempre trazendo para vocês coisas novas aqui na Super Carteira. Então tá bom, gente, é isso. Obrigada pela participação de vocês na aula de hoje. Espero vocês que renovaram do outro lado, lá na Super Carteira. E espero encontrar alguns de vocês no Super Imersão 2025. Obrigada pela companhia, um beijo e tchau, tchau.